E o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, respondeu se vai assinar ou não a nova proposta do Projeto Safiel, que tem uma previsão de captação inicial, podendo chegar em até 3 bilhões de reais para o Timão. Entendam por quê, mesmo com nova decisão da Justiça não tão a seu favor, Romeu Tuma Júnior não tem trava nenhuma para retornar à presidência do Conselho Deliberativo do Corinthians, e o lateral esquerdo Matheus Bidu pode estar vivendo a melhor fase da sua carreira nessa temporada de 2026. Salve, galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre Romeu Tuma Júnior. Entendam por quê, mesmo com uma reviravolta da justiça não tão favorável a ele, não existe problema nenhum para ele retornar à presidência do Conselho Deliberativo do Timão. Nos últimos dias, estamos acompanhando algumas movimentações da Justiça que têm chamado a atenção, e entre essas movimentações acabaram acontecendo 2 detalhes envolvendo Romeu Tuma Júnior. Na última sexta-feira, dia 12 de junho, recebemos a informação de um despacho da Justiça, onde aquela reunião de março que havia sido votada, organizada pelo presidente Osmar Stabile, que a maioria dos conselheiros votaram pelo afastamento do Romeu Tuma Júnior, a Justiça encontrou irregularidades naquela votação, naquela reunião. Portanto, todas as decisões que foram tomadas haviam sido anuladas. Mas, poucos dias depois, na última segunda-feira, dia 15, a mesma magistrada voltou atrás e acabou revertendo a sua decisão, dizendo que tomou uma decisão antes de ouvir o clube, portanto, ainda existem chances do Tuma ser afastado naquela reunião que aconteceu no mês de março. No meio de tudo isso, o Tuma acabou anunciando o seu retorno à presidência do Conselho. Ele havia se afastado no mês de abril, e aí muitos passaram a perguntar, será que o Tuma vai ter que novamente sair? Não, a resposta é não, porque o Tuma não foi afastado, não teve nada a ver com decisões da Justiça, e sim, ele mesmo optou pelo seu afastamento, portanto, ele voltou normalmente, então não há problema nenhum, até que, de repente, se a Justiça dar causa ganha, por exemplo, ao Stabile, 115 conselheiros que votaram pelo afastamento do Tuma, aí absolutamente que as coisas mudam. A minha opinião quanto a essa questão envolvendo o Tuma é a seguinte. Primeiramente, todas essas situações só atrapalham o Corinthians. Estamos falando de uma decisão da Justiça que acabou dando razão ao Romeu Tuma Júnior e tratando como irregular a reunião que foi organizada pelo Osmar Stabile. 115 conselheiros votaram pelo afastamento do Romeu Tuma Júnior, só que aí a Justiça voltou atrás, a mesma magistrada, porque ela não ouviu o clube. Sinceramente, eu acredito que o Tuma vai sair com razão nessa. O que o presidente Osmar Stabile fez, pelo menos na minha opinião, e de vários corintianos, inclusive especialistas na área, e claro, tivemos órgãos do clube contrariados a essa decisão do Stabile de votar pelo afastamento do Tuma, inclusive a comissão de justiça do clube alertando que era irregular. Então, para mim, sinceramente, no final das contas, o Tuma vai ter a razão. Só que o principal ponto é o retorno dele. Portanto, não tem nada a ver, porque em abril foi o próprio Tuma que decidiu se afastar. Não foi a justiça ou algo dentro do clube que o afastou. Portanto, ele retornou e está normalmente como presidente do conselho. E agora vamos falar sobre um dos principais nomes do atual elenco do Corinthians. Matheus Bidu pode estar vivendo a melhor fase da sua carreira nessa temporada de 2026. O Matheus Bidu acabou aí se tornando um grande exemplo de superação
dentro do Corinthians, jogador que chegou em 2022, acabou, aliás, chegando no final de 22, sendo contratado para ali o início daquela temporada de 2023, não conseguiu se firmar, iniciou 2024 fora dos planos, para se ter uma ideia, do treinador da época, o Mano Menezes. Ficou um tempo treinando separado, afastado, e aos poucos foi recuperando seus espaços. Com Ramon Dias, ainda no ano de 2024, o Matheus Bidu passou a conquistar mais espaços. 2025, titular, acabou conquistando a titularidade mesmo com a contratação do lateral esquerdo argentino Fabrício Angileri, que veio para fazer a função, e o Bidu segue desde o ano passado como o lateral esquerdo titularíssimo do Corinthians. Nesse ano, o Bidu está tendo uma eficiência muito maior, por exemplo, do que no ano passado, quando ele recuperou a condição titular. Falando de números, participações em gols, são 2 gols marcados e 2 assistências, mas não somente por isso. É um jogador que acaba tendo as suas importâncias muito grandes dentro de campo, também já está se tornando um líder do grupo. Então o Matheus Bidu pode estar vivendo nessa temporada 2026 a melhor fase da sua carreira, e claro, tomara que o Bidu siga evoluindo cada vez mais, porque estamos falando aí, na minha visão, de um dos principais laterais esquerdos do futebol brasileiro, não somente do nosso timão, mas sim do nosso país. A minha opinião quanto ao Matheus Bidu é a seguinte: é incrível como o Bidu conseguiu dar a volta por cima. Chegou no final de 22, foi contratado, aliás, acabou tendo ali as primeiras oportunidades em 23, começou 24 totalmente afastado, fora dos planos, trabalhou, perseverou, acreditou, deu a volta por cima, e hoje, para mim, o Bidu é um dos principais nomes do atual elenco. Uma pena que no meio de tudo isso, o Corinthians acabou ficando somente com 20% dos direitos do Matheus Bidu, e isso é um absurdo, sinceramente é algo inacreditável. Por incrível que pareça, o Corinthians, que renovou o contrato com o Bidu na temporada passada, até o final de 2027, acabamos ficando apenas com 20% dos direitos econômicos do jogador. Um atleta muito eficiente, o Bidu, que ele acaba tendo uma eficiência maior ofensivamente falando. No começo tinha dificuldades na marcação, mas foi trabalhando essa parte e acabou também evoluindo muito no setor defensivo. Então, é o que eu falei para vocês. Tomara que o Bidu continue evoluindo, tomara que o Bidu continue em progresso, porque quem ganha com isso é o nosso timão. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o presidente Osmar Stabile, que respondeu se vai assinar a nova proposta, a proposta não vinculante do projeto Safiel. Safiel, que tem uma previsão de captação inicial que pode chegar em até 3 bilhões de reais para o nosso Corinthians. Conforme estamos acompanhando já há um bom tempo, o projeto Safiel vem tentando ganhar forças, vem tentando, claro, fazer com que o projeto evolua dentro do timão. Safiel, que na verdade é uma proposta de SAF, Sociedade Anônima do Futebol, mas não é, por exemplo, somente uma SAF de dono, e sim uma SAF onde cada torcedor do timão adquirir a sua cota vai ter um pedaço do clube, vai poder se considerar dono. Então, não é aquela SAF que chega, por exemplo, um bilionário e compra o clube, sim, como eu disse, vários de nós corintianos, quem, na verdade, adquirir, comprar as cotas. Então, como eu disse para vocês, a Fiel já vem tentando há algum tempo ter mais acesso, ir aos poucos conquistando espaços dentro do clube. Sabemos que é algo praticamente impossível de acontecer. Então, para que, de repente, o assunto fosse tratado de uma forma mais séria, no início do mês de junho, a Safiel acabou lançando um novo tipo de proposta, um novo tipo de projeto, a proposta chamada não vinculante. O que é essa proposta não vinculante? Na verdade, o presidente Osmar Stabile precisa assinar essa proposta não vinculante, mas ainda ela não é uma definição final, ela ainda não é, por exemplo, a determinação que o Safiel
vai assumir o Corinthians. E sim, para que ela possa ser debatida com mais seriedade e possa, claro, ser analisado pelos órgãos competentes do clube e, posteriormente, ser levado à votação para os associados. Esse projeto, Safiel, lembrando, tem uma previsão de captação inicial entre 2 bilhões e meio a 3 bilhões de reais. Então, como eu disse, o Osmar Stabile precisa assinar essa proposta não vinculante para que o Safiel possa, como eu disse, passar a ser debatido de uma forma mais ampla. E aí vem a pergunta, será que o presidente Osmar Stabile vai assinar? Pelas informações do canal do Gilson Ricardo, que conversou com o Osmar Stabile por ligação, o Osmar Stabile garantiu para ele a seguinte questão, que enquanto ele for presidente até o dia 31 de dezembro de 2026, ele não vai assinar nada, que ainda nem existe no horizonte do Corinthians algo relacionado à SAF, que no momento nem se trata de SAF dentro do Corinthians, que quando isso se tornar assunto dentro do clube, aí a Safiel, assim como outras propostas de SAF, vão poder apresentarem, vão poder falar sobre os seus projetos. Então, ainda por cima completando, se no futuro o clube entender, a Safiel vai poder aí sim levar tudo aquilo que lhe é de direito para apresentar a sua proposta. Então, o presidente Osmar Stabile, em resposta ao Gilson, do canal Gilson Ricardo, não vai assinar essa proposta não vinculante. Cabe destacar que o Safiel, os idealizadores do Safiel, se reuniram com o CORE algumas semanas atrás, o Conselho de Orientação, e também se reuniram com o presidente, agora presidente da Comissão de Ética, o Leonardo Pantaleão, debatendo e levando o projeto, e o Leonardo Pantaleão ainda havia ficado encarregado de marcar outras reuniões para apresentar o projeto para outros associados. A minha opinião quanto a essa informação do canal do Gilson Ricardo, que o Osmar Stabile não vai assinar a proposta não vinculante da Safiel, é a seguinte: alguém de repente imaginou o contrário? Alguém de repente imaginou que o presidente Osmar Stabile iria assinar alguma coisa em prol da Safiel ou qualquer outro tipo de SAF? Podemos dizer que é para surpresa de 0 pessoas. Agora, uma coisa é fato: o presidente Osmar Stabile deveria, ao menos, se reunir com os idealizadores do projeto para entender exatamente o que é a proposta não vinculante. Volto a dizer a vocês, não é a determinação que a Safiel estará entrando, o Stabile nem tem como ele determinar isso, e sim os associados, mas sim é o Stabile estar assinando uma autorização para que o projeto seja discutido de uma forma mais ampla. Então, o ideal seria o presidente do Corinthians procurar entender melhor sobre o que está acontecendo. Mas alguém aí acredita que ele vai querer fazer isso? Eu acredito que não. Estamos falando de um Corinthians que caminha para uma situação cada vez pior. São quase 3 bilhões de reais em dívidas. O clube não tem dinheiro. O clube está com transfer ban, arriscado a sofrer outros transfer bans. E a Safiel tem uma proposta bilionária que pode entrar muito dinheiro para o clube. Inicialmente, entre 2,5 bi a 3 bilhões. Resolveria todos os problemas financeiros do Corinthians, mas não querem ouvir. Eu já falei para vocês, é por isso que o Corinthians necessita de uma intervenção. O clube afundando ainda mais, e ainda o próprio presidente Osmar Stabile disse que daqui a 5 anos a situação do clube vai estar melhor. Eu particularmente não acredito. Eu particularmente, analisando que o Corinthians até o final do mês de março, nesse ano, já tinha um déficit acima de 143 milhões, como daqui 5 anos a situação do clube estará melhor? Então, sinceramente, é impossível entender a forma. Ninguém está falando já para decretar, para determinar que o presidente da diretoria não tem, ele não pode fazer isso.
e sim discutir melhor. É uma ajuda, é uma possibilidade. Hoje, o Safiel é quem tem o melhor projeto para tirar o Corinthians dessa situação. E os caras não querem ao menos ouvir. Os caras não querem nem saber da Safiel dentro do clube. Então, é um Corinthians que vai se afundando cada vez mais nesse modelo associativo e parece que quem está dentro do clube, não são todos, tá? Tem muita gente ali que sabe da real situação, mas quem está principalmente hoje no comando do clube parece que está vivendo em outro mundo, um mundo totalmente diferente, como se as coisas dentro do Corinthians estivessem tudo 100% maravilhoso. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!